Oi, meus queridos, espero que estejam todos bem. E como eu prometi na aula da semana passada, eu preparei um material para vocês hoje que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigência há um mês e pouco atrás, e que é muito importante para a nossa vida, para a vida do país e até para o exterior, tá? E ela faz parte integrante do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá. LGPD, foi batizada assim, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a número 13.709, aprovada em agosto de 2018, mas que só começou a entrar em vigência, a vigorar, a partir de agosto de 2020, há um mês e pouquinho atrás. Para entender a importância do assunto, é necessário saber que a nova lei quer criar um cenário de segurança jurídica com a padronização de normas e práticas para promover a proteção de forma igualitária e dentro do país e no mundo de todos os dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. A partir de agosto de 2015, muita coisa vai mudar no Brasil, já está mudando, né? Para as organizações públicas e privadas que coletam, tratam, guardam, processam, comercializam, dentre outras operações, os dados pessoais de milhões de brasileiros. Duas empresas grandes, famosas, que todo mundo conhece, é a IBM e o Itaú. Eles processam todos os nossos dados do país inteiro. De compras online a redes sociais, de hospitais a bancos, de escolas a teatros, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia, pode ter certeza que a LGPD afeta diferentes setores e serviços, e a todos nós, brasileiras e brasileiros, seja no papel de indivíduo, empresa ou governo. A lei se aplica a dados que podem identificar uma pessoa. Quais são? Por exemplo, número de telefone, características pessoais, documentos, dados muito importantes. Milhões de empresas brasileiras trabalham de forma direta ou indireta com dados pessoais dos clientes, com nossos dados pessoais, né? Em algumas dezenas de milhares, esses dados são vitais para o funcionamento do próprio negócio, como banco, seguradoras, assistência médica, etc., né? Os riscos de ataques e vazamentos de dados afetam praticamente toda a iniciativa pública e privada num país. Milhões de informações pessoais, milhões de informações nossas circulam pelas redes virtuais diariamente. É cada vez mais frequente a exposição de dados em larga escala, mostrando as fragilidades de sistemas e protocolos. Você já se perguntou o que essas empresas fazem com os seus dados? Estarão armazenados em locais seguros? Como a privacidade de seus dados pessoais é protegida? Há planos e protocolos para minimização de danos em caso de exposição indevida, ataques ou violações de segurança? A LGPD, Lei de Proteção de Dados Pessoais, prevê a proteção integral da sua liberdade, privacidade, segurança, consentimento expresso, acesso às suas informações para correções e pronto atendimento, caso você queira excluir os seus dados, por exemplo, né, dentre outros. Agora eu vou lembrar uma coisa para vocês.
que já deve ter acontecido praticamente com toda e qualquer pessoa desse país. Alguma vez você já recebeu um telefonema, um SMS, um e-mail de uma empresa ou de alguém que você nunca ouviu falar? Então, até agosto deste ano, os nossos dados pessoais não eram protegidos. Tinha empresas, inclusive, que vendiam os nossos dados e, de repente, do nada, você recebia uma ligação, um SMS, um e-mail, te oferecendo algum produto. E você parava e pensava, ué, como essa pessoa tem meu telefone? Como essa pessoa tem meu e-mail? Não é? É isso daí, é o vazamento de informações pessoais nossas, que a partir de agosto virou lei, está terminantemente proibido e as multas para quem vazar são pesadíssimas. Então vamos continuar. Olha só o que a lei prevê, quais são os seus direitos. Nós temos o direito de acesso a todos os nossos dados pessoais, possibilitando, por simples requerimento, a retificação, a atualização, a eliminação desses dados, o bloqueio, a portabilidade, o encaminhamento de suas informações para outras empresas, a listagem das entidades públicas e privadas com as quais você compartilhou seus dados, dentre outros. Então, vamos lá. A partir de agosto, eu posso, você pode, qualquer um de nós pode, através de um simples requerimento, retificar nossos dados, atualizar nossos dados, eliminar de uma vez por todas, de toda e qualquer rede social, de toda e qualquer informação, os nossos dados, bloquear nossos dados, permitir ou não fazer uma portabilidade, ou seja, transferir os nossos dados de uma empresa para outra, listar quais entidades públicas ou privadas, bancos, seguradora, assistência de saúde, podem ou não compartilhar os nossos dados. Tudo isso, se você fizer e ainda assim houver um furo, você pode entrar com reparação de danos na justiça, dano moral ou dano material. A lei não protegerá somente dados pessoais digitais, mas também aqueles vindo de coletas feitas em papel, como, por exemplo, ficha de cadastro, cupons promocionais, né? Vocês já devem ter sido parados num supermercado, por exemplo, no meio de uma compra, para preencher um cupom, o cupom de promoção. Aqueles dados também estão protegidos, onde a gente coloca nosso nome, telefone, e-mail, enfim, né? Dados coletados por intermédio de imagens e sons também estarão nessa proteção. Há ainda outro tipo de dado, o pessoal anônimo. Olha só um exemplo. São informações referentes a alguém que não possa ser identificado. Esses dados, eles estão fora da aplicação da lei, desde que o processo de anonimização não possa ser revertido, passando a não ser mais anônimo, a ser identificado, e que não sejam usados na formação de perfis comportamentais. Os dados anônimos, eles são importantes para as empresas que desenvolvem tecnologias como inteligência artificial. Olha só um exemplo. O ano passado, a Hering, famosa por suas peças de roupas básicas, precisou explicar ao Instituto de Informação de Dados, que é o IDEC, o que fazia com os dados de reconhecimento facial que coletava na loja do Morumbi, em São Paulo. Então, a Hering explicou que os dados que passavam pelo processo de anonimização, eram dados anônimos,
portanto, não era possível saber quem eram as pessoas que apareciam naquelas imagens. A ideia da Hering era captar a reação dos consumidores ao ver os produtos. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma câmera numa loja do Morumbi, uma câmera escondida, que captava a minha reação, por exemplo, quando eu via uma blusinha com rendinha. Então, eu olhava aquela blusinha, se eu achava bonita, eles captavam a minha reação positiva. Se eu achava aquela blusinha não muito, eles captavam a minha reação negativa e usavam essas imagens para levantar dados de marketing, se aquele produto estava sendo agradável ao público ou não. Esse tipo de coleta de dados é anônimo, porque eles não sabem quem eu sou, não sabem meu nome, meu endereço, meu e-mail, meu telefone, então esse é permitido e não é protegido por essa lei. Existem ainda os dados sensíveis, tais como convicção religiosa, origem racial, origem étnica, opinião política, filiação a candidatos e dados referentes à sua saúde e sua vida sexual. Registros como esses passam a ter maior proteção para evitar a discriminação. Um dos objetivos do projeto aprovado pelo Senado é fazer com que os consumidores se sintam donos de seus dados, ou seja, aumentar o empoderamento do consumidor em relação aos seus próprios dados e o que as empresas farão com eles. Óbvio, se o dado é meu, é pessoal, eu tenho o direito de ter o poder sobre ele e definir quem é que pode compartilhar esses meus dados e quem não pode, tá? Com essa medida, o consumidor passa a ganhar alguns direitos, como perguntar às empresas quais dados elas vão armazenar, acessar os meus dados, exigir que as informações sejam apagadas se obtidas em desconformidade com a lei. E os donos dos dados, nós, ainda podemos pedir a portabilidade de nossas informações para outros fornecedores. Esse movimento é similar ao que pode ser feito entre empresas de telefonia, quando a gente faz a portabilidade, por exemplo, da Claro para Vivo, da Vivo para Claro, né? Que eles perguntam, posso fazer a portabilidade? O que é? Transferir todos os dados meus que eu tinha na Claro, por exemplo, para a Vivo, né? E permite ao titular, nós, não só requisitar uma cópia de todos os nossos dados, mas também que eles sejam fornecidos para outros serviços, mesmo que sejam concorrentes. Esse poder dado ao consumidor vai exigir uma série de adaptações para empresas. Isso porque elas precisarão atender a demanda desses consumidores. As empresas estão enlouquecendo, elas estão precisando gastar uma fortuna alterando todinho os dados dos seus computadores, o programa dos seus computadores, para se adaptarem a essa nova lei, porque daqui a partir de agosto está proibido o vazamento de nossos dados pessoais. Com isso, deverão adaptar seus sites. Olha só, algum de vocês já pesquisou alguma coisa na internet esses dias? Vocês repararam, por exemplo, eu vou pesquisar uma geladeira. Quando eu entro na fotinho da geladeira, ou na empresa, ou na loja que está vendendo aquela geladeira, reparem que lá no finalzinho da tela vai aparecer um recadinho perguntando, falando para você, essa empresa que você está olhando, utiliza os cookies. O que são cookies? São os nossos dados para compartilhar com outras empresas. Você aceita? Você não aceita? Você quer continuar? Prestem atenção e respondam essa pergunta. Se você não quiser que os seus dados sejam compartilhados, porque aquela rede social tem
o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu e-mail, eles têm. Você clica naquela janelinha que você não permite que os seus cookies, que os seus dados sejam compartilhados, tá? Então, vamos continuar aqui. As empresas vão precisar adaptar esses sites, essas demandas, já se adaptaram com esse recadinho que eu falei para vocês, criando áreas dedicadas ao cumprimento de solicitações dos titulares de dados, ou seja, elas vão ter que criar uma área que vão perguntar para mim: você quer que eu continue com seus dados? Você quer modificar algum dado seu? Você não quer mais permitir que compartilhe, né? Tudo isso vai ser perguntado na telinha das redes sociais. E mudar os seus processos internos de coleta e tratamento desses dados, além de reforçar a segurança contra ataques cibernéticos que podem resultar no vazamento das nossas informações e dos nossos dados pessoais. O consumidor tem que dar seu consentimento por escrito ou outro meio que mostre claramente a vontade do titular do dado, ou seja, nós dos dados, né? Sendo que este consentimento deve estar relacionado a uma determinada finalidade. A empresa não pode solicitar o consentimento simplesmente para ter os seus dados. Ela tem que informar obrigatoriamente para que os seus dados serão utilizados. É possível ao consumidor revogar a qualquer momento o seu consentimento, como eu falei agora há pouco. É direito do titular de dados a retirada ou revogação do consentimento, bem como se houver mudança na finalidade dos dados coletados originalmente, efetuar um novo consentimento. Igualmente, o titular tem o direito de corrigir ou alterar os seus dados. Tais opções à disposição do usuário ou cliente devem ser facilitadas e disponibilizadas gratuitamente, não pode ser cobrado. O famoso, olha só, clique aqui para finalizar o seu cadastro e em seguida, clicando, você concorda com os termos de uso e política de privacidade, não são mais aceitos, está terminantemente proibido. O usuário ou cliente precisa dar o seu consentimento, por exemplo, marcando uma caixa de diálogo. Acabou aqueles textinhos. Clique aqui, finalize seu cadastro, clicando aqui você aceita, acabou. A aceitação tem que ser expressa e numa caixa de diálogo só para isso, só para aceitação. Quanto às crianças, elas detêm um tratamento especial. Seus dados podem ser armazenados desde que tenha a autorização de um dos pais. A colheita de dados não pode ser feita através de joguinhos ou aplicativos da internet, que as crianças baixam muito esses joguinhos e aplicativos. E ali, na ingenuidade delas, elas acabam dando os dados. E-mail, telefone, enfim, né? WhatsApp. O pedido de informações por esses meios deve ser claro, apresentado de forma simples, para que as crianças entendam. Os coletores de dados devem informar com transparência às crianças o que farão com as suas informações, e elas só serão aceitas se houver a autorização de um dos pais. Diversas empresas já estão se adaptando a essa nova legislação. Um exemplo são as mensagens de utilização de cookies de navegação e marketing, que eu expliquei agora há pouco, aquele quadrinho lá embaixo, bem como as disposições acerca da política de privacidade na página inicial, alertando aos usuários e clientes que há transparência nas informações coletadas e na proteção dos dados pessoais. O que eu faço para denunciar práticas irregulares ou ilegais? Qualquer pessoa que seja titular de dados pessoais pode acionar contra a empresa
ou instituição governamental que controle seus dados acerca da violação das normas. Eu posso comunicar à empresa ou ao governo que houve uma violação na proteção dos meus dados. É recomendável, primeiramente, tentar o contato com a empresa ou a organização, mediante um requerimento expresso por escrito para obtenção de informações ou outra providência em relação aos seus dados. Esse requerimento não terá nenhum ônus, nenhum custo. Igualmente, se não quiser fazer isso, é possível procurar um órgão de defesa do consumidor, caso a empresa não solucione o seu problema ou não lhe dê uma resposta. As empresas podem ser responsabilizadas administrativamente com penalidades que vão desde uma simples advertência a multa de 2% do faturamento anual dessa empresa até o limite de 50 milhões de reais por infração. É uma multa bem pesada. Além, é evidente, da exposição negativa na mídia, né, nas propagandas, efeito colateral da publicidade, da má gestão dos dados. Essa empresa vai ficar com uma imagem negativada diante de todos. Por fim, em casos de irregularidades, inconformidades legais ou atos ilícitos, o titular dos dados também poderá exercer seus direitos em juízo lá no fórum, caso haja necessidade de reparação pelos danos materiais ou morais sofridos. Então é isso. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Ela é meio complicadinha, mas qualquer dúvida, por favor, falem comigo, perguntem. Eu terei o enorme prazer de responder e de explicar. Beijo a todos, continuo morrendo de saudades, até muito breve.